Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 374 e minguando até 916 dias, 23 de dezembro de 2024. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, 52ª parte, 15ª, no que se refere à cumplicidade de Cristo. Eu sempre vou deixar na descrição a abertura da cumplicidade do marido e a abertura do cumplicidade de Cristo, para que vocês entendam e façam uma referência entre um e o outro, para você ver a mudança expressiva sobre essa ideologia que veio aplicado, né, dentro da sociedade, sobretudo, de uma forma consciente, de uma forma inconsciente. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Eu estou tendo uma dificuldade para falar quinquagésima, né, que eu nunca usei essa expressão. Geralmente as expressões novas, ela sempre embola nossas línguas, né, porque é dessa forma, até você amadurecer e entender. Eu aprendi ela, né, há uns alguns minutos atrás, digamos assim, né, que eu estou fazendo a leitura e estou me conscientizando. Talvez com o tempo eu consiga falar ela expressar ela de uma forma correta, com os, né, sem embolar. Mas é só uma formalidade para que vocês entendam esses processos, isso é importante, ok? Então, eu acompanhe tudo que está sendo dito, né? Sempre deixe um blog anterior para que vocês possam acessar com mais praticidade, para saber o que foi dito antes. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Acompanhe Deus do primeiro, né? Lá no início, quando eu comecei esse blog diário, né? Deus do início, já vai para um ano que eu estou produzindo esses blogs diários. Volta lá no primeiro vídeo, entenda o processo. Se vocês, todas as pessoas que estejam acompanhando, elas estão muito evoluído, elas estão livres, eu tenho certeza, elas estão em paz com Cristo, elas estão em paz com todos os corpos, já não está relacionando ideologia às pessoas, já não está relacionando essas ideias de religião, ideologia, está entendendo o processo de Deus, que Deus está fazendo dentro do Cristo, está relacionando as pessoas bem, não está mais com medo dessas falsidades que vêm na internet, né? O anticristo, assustando as pessoas, dando poder ao homem, com uma coisa que o homem tem capacidade. Hoje eu fico vendo, né, as pessoas falando, né, vamos falar dessa forma, o amor incondicional de Deus, aqueles que confessam o amor incondicional de Deus, aqueles que confessam o amor incondicional de Deus dentro do Cristo, eles são chamados, né, eles têm essa ideia de flexionar outros corpos, né, aí eles são, de uma certa ele representa essa ideia do, né, essa, ele se manifesta, essa é a expressão que eu quero, ele se manifesta esse amor de Deus incondicionalmente pela sociedade. Aí tem esses movimentos onde que os líderes religiosos estão se unindo de uma certa forma, certo? Aí aparece aí a consciência, oh, o anticristo é esse, o anticristo é aquele, o anticristo é aquele outro. Aí já dá aquelas mensagens mais negativas, né, colocando medo nas pessoas. De uma certa forma, eu até entendo que isso pode ser bom. Por quê?
Cada um tem que ter consciência e procurar a fonte correta. Se vocês não encontrou essa fonte ainda, é porque vocês, né, de uma certa forma não é um escolhido, né. Eu sempre falo isso nos blogs diários, eu não faço questão das pessoas, certo? Se quando ela vier tomar consciência sobre o que está sendo dito, né, aí é ela que vai ficar beneficiada, né. Tipo assim, né, Deus está correndo, eu não preciso de sair correndo atrás do outro. Por quê? É Deus que vai relacionar as pessoas. A pessoa é o escolhido, está aprendendo as coisas, está entendendo tudo, seja bem-vindo, tá. É uma satisfação da minha para mim da mesma forma, mas eu não estou preocupado com aquelas pessoas né, que não chegou, não alcançou a fonte, não recebeu a palavra, não se colocou como um escolhido para estar ouvindo essas mensagens. Porque se ela estiver, de uma certa forma, gerando cumplicidade e crise, ela vai estar aí cega, cega, cega de tudo aí dentro da sociedade, gerando só conflito. Depois que nós entendemos aquelas repartição, né, do primeiro das ideias antigamente da que foi dito antes no contexto anterior, né, que existe 3 tipos de anticristo e nós veio expressando, falando anticristo de um corpo inconsciente, anticristo do corpo consciente e anticristo gloriado com Cristo. Agora vamos formalizar nela dentro do contexto, preso dentro de um contexto dessas 3 em específico, e depois nós vamos falar dela abertamente, com a expressão livre, para a gente entender o que a gente pode tirar da sociedade e trazer essa consciência, para que essa consciência venha vomitar alguma coisa, para que vocês possam se conscientizar, para que ela possa sair de uma forma que vocês possam ter consciência no tudo o que está sendo dito. Vamos lá. Primeiro, anticristo inconsciente. As suas dimensões são pelos corpos inconscientes, né. Primeira dimensão que se explica estes atos. Eles vão falar e não saberão ouvir. Segunda dimensão que explica estes atos. Eles vão ouvir e não saberão falar. E não entenderão nada, nem o que fala e nem o que ouve. Terceira dimensão destes atos, eles não saberão falar e nem ouvir, e com este ideal ele permanece negando a si mesmo e a Cristo, por pensar que sabe coisa que eles mesmos não sabem. Estes 3 eles vão se manter no plano espiritual e da mesma forma sobre a imagem do corpo, requerendo coisas que eles mesmos não poderão dar. Este contexto é muito interessante para a gente refletir sobre isso. Quando eu falei de 3, né, qual que é a expressão que eu usei? Deixa eu dar uma voltar aqui um pouco. Eu falei de 3 menções de espiritual, né, e dessas 3 dimensões de espiritual, eu formalizei mais 3 dimensões de espiritual para cada um deles, né, repetindo essa ideia de uma coisa explica a outra. Nós tem uma estrutura, aí cria mais uma estrutura, depois cria mais outra estrutura, depois outra estrutura, 3. Ou seja, dividindo ela em 4 partes, todas elas vai dividir em 4 partes. Primeiro, o anticristo inconsciente, aí, né, o anticristo inconsciente tem um corpo inconsciente, e desse corpo consciente, nós vamos dividir ele em 3 dimensões espirituais. Então vamos lá de novo, para a gente formalizar. 3 dimensões espiritual. Vamos pegar anticristo consciente e vamos fazer 3 dimensões espirituais para ele. Vamos lá. Ó, primeiro, anticristo inconsciente. As dimensões que são pelos corpos inconscientes, né? As dimensões que são pelo corpos inconsciente. Primeira dimensão,
Primeira dimensão, que se explica este exato. Qual seria a primeira dimensão em que se explica esse exato? Eles vão falar e não vão saber ouvir. Quando é que eles saberão falar e sabe falar e não vão saber, não vai saber ouvir? Olha, existe pessoas muito arrogantes que explica isso. Eles têm fala bem dentro da sociedade, apresenta várias ideologias, mas eles não sabem ouvir uma pessoa que é mais necessitada, mais pobre, porque ele vai fazer uma aliança com aquele que são deles, somente aqueles que são deles. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ah, esse aqui tem dinheiro, então eu quero. Aí, esse aqui não tem, então não quero. Aí você entende que eles vai parecer bem para a sociedade. Oh, o cara ali, rico, fortuna, dinheiro, né? Mas eles não sabem ouvir. Por que que você sabe que ele não sabe ouvir? Porque ele não tem essa ideia de, de consciência interior. Vamos falar isso logo de uma vez. Não tem essa ideia de consciência interior sobre a necessidade real das pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas querendo mudar o casamento com a ideologia do outro, mudar o casamento do outro. Nem sabe o que, que vive dentro da sociedade, não sabe o que vive na casa da pessoa, está com a ideologia totalmente negada. Aí ele vai dizer, ah, tem que ser submisso ao marido, eu sei que tem lá a mulher apanhando, né, tomando uma surra. Quanto mais submisso, mais cura ela fica levando, né, vai ao ponto de ela ser assassinada. Aí, esses tipos de pessoa, eles sabem falar, e elas vai ganhar muito, né, influência, atos emotivacional, grande mistério, né, ninguém sabe da realidade do outro, fala bem, as pessoas estão aí batendo palma para as suas próprias desgraças, digamos assim. Porque eles não sabem ouvir a necessidade das pessoas, a realidade delas, o que que ela vive dentro da sociedade, certo? Não tem essa relação com as pobrezas das pessoas, com as necessidades das pessoas, porque ele se evoluiu, ele conseguiu uma certa, né, estrutura financeira, social, conseguiu, fazer um curso de oratória, conseguiu, né, várias, né, coisa e está falando bem, mas cadê a realidade, né? Cadê esse relacionamento com os pobres, né? Cadê que você ouve as pessoas mais necessitadas, né? Não ouve, não ouve. Depois que você ficou uma pessoa soberba, aprendeu a falar, você ignora todos aqueles que estão à sua volta. Você ignora tudo e fica uma coisa totalmente negada de todas as formas. Entende isso? Você compreenda tudo e deixa de ser essa vítima social. Segunda dimensão que explica esses atos, sendo primeiro o anticristo inconsciente, falando do anticristo inconsciente. Segunda dimensão que explica estes atos, eles vão ouvir e não saberão falar. Qual é essas que, ao contrário disso, qual é essas que sabem ouvir, né? São aquelas que têm relacionamento com as pessoas mais necessitadas. Eles veem a realidade, veem a necessidade, mas eles não vão saber explicar nada o que está acontecendo. Vai explicar nada. Aí eles vai aí muito desses desesperadamente eles vai entender, vai agir emocionalmente, vai fazer uma oratória sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, vai querer explicar isso a outras pessoas emocionalmente. Aí eles vai ficar dessa forma, né, negado, porque as suas oratórias vai de acordo com a emoção. Aí vocês entendem, eles vão ouvir, vai entender o processo, vai sofrer junto com a pessoa, mas não vai conseguir resolver, não vai, não vai. O que mais tem são isso dentro da sociedade, é você se comover, é você sentir. Tem gente que acha que resolver o problema das pessoas mais pobres é dar dinheiro. Entenda isso, isso não é expressar, não é você conscientizar ela, dar uma expressão, você dá dinheiro para a pessoa mais pobre. Não, você dá um dinheiro hoje para a pessoa, ela vai ficar feliz, ó, comprei uma marmita, comida, beleza. Aí no outro dia ela vai ficar necessitada de novo. Cadê? Você vai estar lá para ajudar ela, vai ficar vendo ela passar fome? Não vai.
Ou seja, eu estou dando um exemplo que poderia ser isso, certo? Aí elas vai se comover essas expressões, é como se ela soubesse falar e está entendendo o que que ela está passando, o que que ela está sofrendo, mas aí ela não consegue resolver. Dá um dinheiro, você dá para ele uma emoção. Você ajudar ele, você tem que ajudar ele de forma espiritual. O que que vai fazer a pessoa fazer? Vamos fazer um curso de educação financeira para você começar a trabalhar, o que você ganha, o que você vai relacionar, tudo bem. Aí você faz o curso de financeiro, vai trabalhando a consciência da pessoa, a pessoa vai desenvolvendo dentro da sociedade, está liberta, sem mentira, sem falsidade, sem nada, tranquilo, aí evoluiu. Em certa forma, a gente, de uma certa forma, estão expressando agora de uma forma correta, fazendo tudo de uma expressão. Existem várias possibilidades. E sendo primeiro o anticristo inconsciente, falando isso, vamos para a terceira dimensão desses atos. Vamos lá. O que que explica a terceira dimensão desses atos? Vamos lá. E nessas ideias, né, mais uma parte aqui que faltou. Quando eles vão ouvir, vão estar relacionando a realidade da pessoa e não saberão falar, não saberão expressar, e não entenderão nada, nem o que fala e nem o que o outro, e nem o que ouve, nem o que fala, nem o que ouve. Aí vai ficar nessa confusão, complexidade, negação interior, negação exterior, bagunça. Vamos lá. Primeira, o anticristo inconsciente, falando da terceira dimensão desses atos. Vamos lá, terceira dimensão destes atos. Anticristo inconsciente. Eles saberão falar e eles não saberão falar e nem saberão ouvir, e com este ideal ele permanece negando a si mesmo e a Cristo por pensar que sabe de coisas que eles mesmo não sabem. Estes três, eles vão se manter no plano espiritual e da mesma forma sobre a imagem do corpo e requerendo coisas que eles mesmos não poderão dar. O que que acontece? Quando você não sabe falar, não sabe ouvir, você vai estar negando o seu corpo interior, o seu relacionamento social, vai estar negando tudo. Aí, o pior dessas pessoas são aqueles que é muito religioso, fala: "Oh, eu sei de tudo, aquela pessoa ali tem que mudar, né, tem que ser uma pessoa correta", e começa a usar a ideologia para transformar a vida das pessoas errado. Pode dar certo, eu já vi muitas coisas acontecendo na sociedade, certo? Mas aí eles não sabem falar, não sabem ouvir, relaciona só consciência, só coisas negadas, só coisas falsas para o outro, não sabe falar, não sabe ouvir, só complexidade. Segundo o anticristo de corpo, né, o segundo anticristo de corpo inconsciente. Sempre falando das 3, vamos falar 3 dessas também, vamos lá. Segundo, anticristo do corpo inconsciente. 3 dimensão que explica estes atos. Primeiro, eles não vão falar e vai pensar mais e falar menos do tempo da Guerra Fria. Segunda dimensão desses atos, eles vão falar de uma forma ideológica, tentando explicar o inexplicável. Terceira dimensão desses atos, eles serão gloriados com Cristo em todas boas obras, ou pelo bem ou pelo mal. Esse é o anticristo de corpo consciente. São aqueles que têm consciente. Não tem muito a falar, mas vamos lá. 3 dimensão desses atos. Vamos repetir, fazer uma expressão livre. 3 dimensão que explica esses atos. Primeiro, eles não vão falar, vão ficar em silêncio, ó. Silêncio. Não vão relacionar a consciência a eles, deixa eles viver a sua vida, vamos se trancar, vamos ser conservador, né, no nosso espaço, vamos deixar, o descanso de Cristo, vamos deixar Cristo descansar de uma certa forma, entenda isso, é uma expressão para você entender. Vamos deixar esse Cristo descansar, vão relacionar nada a eles não, aí eles ficam calados, né, vão ficar mais calados. E vai pensar mais e falar menos no tempo da Guerra Fria. Passa, né?
Mesmo porque se você for olhar a comparação dos atos das dimensões dos atos anterior a esse, dos inconscientes, dos anticristo inconsciente, você vai ver que eles vai relacionar só emoção e coisa negada. Segunda dimensão desses atos, sendo o anticristo de corpo consciente, eles vão falar de uma forma ideológica, tentando explicar o inexplicável, né? Vai falar aí um monte de coisas. Pessoas que inconsciente não vai entender nada. Inexplicável. Inexplicável. Aí eles vai falar uma música, ninguém explica Deus, sei que tem lá, ninguém explica Cristo, ninguém explica Deus, ninguém explica nada. Aí vocês veem, tem tudo isso dentro da sociedade, ok? Sendo ainda o anticristo de corpo consciente, sendo terceira dimensão desse exato, eles serão gloriados com Cristo em todas as boas obras, ou pelo bem ou pelo mal. Tem ciência de tudo, de Cristo, tem ciência da sociedade, das atos inconscientes ou inconsciente, vamos relacionar tudo isso a eles, certo? E vamos ser gloriados com Cristo de todas as formas, ou pelo bem ou pelo mal. Se fizerdes o bem, que bem faremos, se fizerdes o mal, que mal faremos, ok? Terceiro anticristo gloriado com o anticristo. A glorificação, ela vem pela essa menção de ideologicamente sendo filho, com aquilo que nós expulsamos para fora, aquilo que nós damos à consciência, ela vem como filho, fazendo o movimento de dentro para fora, né? O movimento que Deus fez, ele movimento de dentro para fora, ele vem como o anticristo, ele vem como filho. Aí o anticristo ele pode ser anticristo ou gloriado com corpo comum. Gloriado com corpo comum e fica sendo gloriado com Cristo da mesma forma, ok? Entenda isso, está tudo dentro da sociedade. Vocês entenderam como que é esse desenvolvimento, né? De uma forma ele pode vir de dentro, analisa isso, de dentro para fora ou de fora para dentro, relacionando essas dimensões, ok? E sempre entendendo que essa dimensão aqui, ela divide, esse corpo divide com o exterior e com o interior. Entenda isso. Aí vai mudando de lado, vai mudando de condições de você compreendê-la, que hoje existe várias ideologias, né, mas a principal que vocês têm que focar é consciência interior e consciência exterior, foca nisso e vai referindo a isso o tempo todo, conscientizando tudo isso. Eu vou voltar a esse contexto, né, do terceira terceiro anticristo gloriado com Cristo, né. Vamos entender isso de todas as formas. Eu não sei de onde eu parei, que a minha câmera ela parou. Então vamos voltar essa parte aí. Depois nós vamos ligando na outra e se tiver, tudo vai se for repetido, tudo vai ser uma formalidade a mais, ok? Vamos lá. Vamos fazer uma expressão, vamos ler um contexto, depois vamos voltar com a expressão livre. Terceiro anticristo, gloriado com Cristo. Três dimensão que explica estes atos. Eles terão a ciência exata de vossa consciência e não enxergarão, nem... Vamos voltar de novo. Terceiro anticristo, gloriado com Cristo. Três dimensão que explica estes atos. Eles terão a ciência exata de vossas consciências e não enganarão, nem com um e nem com outro. Isto sim, por causa da palavra da vida, a verdade na presença do corpo e que habita no nosso corpo interior. Segunda dimensão desses atos, eles vão usar o seu corpo para negar a si mesmo e para se colocar no lugar de outro corpo para relacionar a verdade ou a mentira na força da união e se mantendo hum, no plano espiritual de Cristo. Terceira dimensão destes atos, eles vão usar a sua consciência do corpo interior para ser gloriado com Deus. Ah, e sua consciência do corpo interior para ser gloriado com Cristo. E se mantendo gloriado com Cristo pelo o seu próprio mal. E pelo seu próprio mal. Ou seja, negando a si mesmo. E se colocando no lugar de outro, ou pelo bem ou pelo mal, aonde este mesmo permanece gloriado com Deus e com Cristo e em todas as boas obras. Eu não sei se eu peguei essa parte, mas o que eu queria dizer, né? A minha câmera parou e eu não sei se eu peguei essa parte, mas o que eu quero falar de trás para frente
né, o que se diz assim: "E se mantendo gloriado com Cristo ou pelo seu próprio mal". O que que seria esse próprio mal? São quando os atos eles têm aquela ideia, ela não ele se por exemplo, se Jonas pudesse escolher, ele não ia para Nínive, né, mas de uma certa forma, ele tinha que obedecer, ele tinha que seguir esses caminhos, tinha que trilhar por ele de todas as formas, ok? Eu estou tentando retomar para que eu não perca as minhas expressão. Antes, quando eu perco as minhas expressões, eu fico um pouco meio que, pensando no que eu poderia dizer exatamente, porque eu não gosto de perder a expressão, e é por isso que eu trabalho muito o erro, porque eu trabalho o erro, de uma forma, né, natural, é por isso que eu permito que o erro venha de uma certa forma, para que ele vem moldando as nossas consciências. Então vamos explicar essa parte. Vamos falar com a expressão livre. Terceiro, anticristo gloriado com Cristo e as três dimensões, né? Vamos falar das três dimensões que explicam o anticristo gloriado com Cristo. Vamos lá. Primeira dimensão que explica estes atos. Eles terão a ciência exata de vossas consciências e não enganarão, nem com um e nem com o outro. Isto sim, por causa da palavra da vida, a verdade na presença do corpo, que habita no nosso corpo interior. O que que acontece? Os atos que têm essa consciência, eles não se deixarão enganar, porque mesmo porque a palavra, a verdade da vida, elas traz nós uma consciência de nossa realidade, do nosso corpo interior, sendo isso, né, de uma certa forma bom ou ruim? O que que seria ruim quando é a palavra da vida? É quando você não está atingindo um objetivo. Você, de certa forma, você tem que trabalhar as suas frustração. Então vocês entendem que as suas emoções estão sendo negadas, então você entende que isso é ruim. Mas se ela é negada e está tendo realidade, então ela não está sendo negada, você está evoluindo ela. Mas as outras pessoas entenderão que isso é ruim, ok? Mas para os atos conscientes, eles não veem que isso é ruim, eles trabalham aquela realidade, trabalham o erro para desenvolver isso dentro do blog diário, ok? Anticristo gloriado com Cristo, segunda dimensão desses atos. Eles vão usar o seu corpo para negar a si mesmo, para se colocar no lugar de outro corpo, para relacionar a verdade ou a mentira na força da união e se mantendo no plano espiritual de Cristo, né? Ou seja, eles vão negar a si mesmo. E quando falando de si mesmo, é tudo aquilo, é meu eu interior, meu corpo interior. Aí ele vai ficar sempre na imagem do homem, né, imagem do corpo, imagem do homem. Aí ele vai dar uma expressão, as pessoas não compreenderão, outras compreenderão. Aí sim, já vai começar, quando elas começam a compreender, já vai dar uma formalidade, já vai trazer uma realidade daquilo que nós podemos relacionar o bem. De uma certa forma, vocês entendem isso. Eles relacionam o seu exterior inconscientemente e faz dessa consciência do corpo interior uma pedra, para que as suas emoções não fica, de uma certa forma, não ativa a emoção, não para ele não ativar as emoções do seu corpo, ele tem que negar a sua consciência interior, entenda isso, né, porque para ele não ativar, ficar somente na expressão, na imagem do corpo, ele tem que negar essa consciência, ou então faz dela uma pedra, aí você fica apenas na imagem do homem. Aí eles, relacionam isso de uma forma consciente. Anticristo gloriado com Cristo e terceira dimensão que explica esses atos. Eles vão usar a sua consciência do corpo interior para ser gloriado com Deus e sua consciência do corpo exterior para ser gloriado com Cristo. E se mantendo gloriado com Cristo pelo seu próprio mal, ou seja, negando a si mesmo e se colocando no lugar de outro, ou pelo bem ou pelo mal, aonde estes mesmos permanecerão gloriados com Deus e com Cristo em todas as boas obras. Perfeito tudo que foi dito, né. Eu não consegui, né, de uma certa forma, eu tive um problema técnico, né, mas a equipe já está resolvendo tudo, né. Mas eu mesmo sou a equipe, né, eu mesmo sou o produtor, eu mesmo gravo, né, coloco ali a minha câmera, fico gravando, né.
eu mesmo faço a edição, mas aí vocês entendam. Tá tudo aí para vocês compreender os processos, as formalidades. Leva isso com sinceridade, com respeito, com carinho, para que vocês possam desenvolver as suas consciências. Sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que você acompanhar tudo que foi dito, porque esse blog diário é uma continuidade. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Também deixo na descrição do vídeo a abertura da cumplicidade do marido, um blog antes que eu produzi, né? De um subtítulo que eu produzi antes, que foi muito interessante. Acompanhe tudo, né? E também deixo na descrição do vídeo a cumplicidade do Cristo, né, a abertura da cumplicidade do vídeo, a abertura desse subtítulo, que é a cumplicidade de Cristo. Acompanhe e deixe de ser essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalize esse vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.